1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Todos acharam, amém? Amém. Vamos ler então. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. Eu não estou lendo desde o começo do versículo, então fica esperto. Olha de onde eu estou lendo lá. E lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Encontrou aí no versículo? Essa parte do versículo. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Nesse versículo nós temos duas palavras extremamente importantes. A primeira palavra é segundo o seu coração, ou segundo o seu entendimento, ou o homem que lhe agrada. Quanto você agrada aí na palavra? Essa palavra no hebraico é lebab, que significa mente. O significado do homem que lhe agrada, ou um homem segundo o seu coração. Na verdade, Deus está falando aqui o seguinte: o Senhor buscou para si um homem segundo a sua mente. Ou seja, Deus, Ele procurou um homem que pensasse como Ele pensava. Já pensou? Se Deus hoje entrasse nesse lugar para escolher um homem e uma mulher que pensava que nem Ele, que pensa que nem Ele, será que você seria o escolhido? Né? Você pensa... Não, mas era exatamente isso que Deus estava procurando. Eu vou procurar nessa terra um homem que pensa como eu penso, e esse eu vou colocar numa posição de governo. Você está entendendo? Pensa como eu penso, como é que ele vai fazer? Ele vai governar. Porque a mentalidade de Deus é uma mentalidade de governo, de reino. Amém? Eu nunca vi, talvez não seja o único, mas talvez seja um dos maiores exemplos de antagonismo, de mentalidades na Bíblia. O que está acontecendo aqui em 1 Samuel, na vida de duas figuras extremamente opostas, como eu já falei, que é Davi e Saul. Muitos conhecem a história já de Davi e de Saul, mas eu quero que você hoje se atente ao fato de que cada um deles tinha uma mentalidade completamente diferente, mas os dois eram homens de Deus. Um deles totalmente rejeitado e reprovado por Deus, outro considerado um homem que pensava como Deus, considerado como alguém que era segundo o coração de Deus e fazia o que Deus gostava. Os dois exerceram a mesma função em Israel, os dois foram reis, mas os dois eram completamente diferentes. Por que eu estou falando isso? Porque eu poderia dizer: irmãos, a nossa mentalidade precisa ser uma mentalidade completamente diferente do mundo. Está certo ou não está? A gente não tem que pensar diferente do mundo? Mas a história de Saul e de Davi revela que nós precisamos ter uma mentalidade diferente de muitos irmãos. Revela que nós precisamos cuidar, porque nem todo mundo que se chama de homem de Deus e mulher de Deus tem uma mentalidade que nós possamos copiar. Não foi Deus que escolheu Saul para ser rei sobre Israel? Sim, foi Deus quem escolheu. Ele não governou o povo de Deus? Sim, ele governou o povo de Deus. Mas ele foi rejeitado por Deus. E eu quero estabelecer aqui 5 pontos com vocês que mostram essa completa diferença de mentalidade dentro do povo de Deus, que nós precisamos aprender e viver conforme a vontade de Deus. O primeiro ponto é que eu vou contando várias histórias dos dois e vou dando a base bíblica aqui. Davi, quem já leu a Bíblia, já conhece a história. Quem não leu, basicamente ele é um pastor de ovelhas, o filho mais novo de 8 filhos, rejeitado pelo seu pai, era aquele que não era valorizado, era o diferente da casa, era aquele que ninguém nunca dava valor, mas Deus encontrou no seu coração um coração segundo o dele, o do próprio Deus.
e ele foi levado a ser rei de Israel. E Saul era o rei que antecedia a Davi. Os dois foram reis durante 40 anos. Mas na história deles nós vemos a primeira diferença. Saul vivia de títulos. Davi vivia de intimidade com Deus. Essa é a primeira diferença de mentalidade dos dois. Porque a presença de Deus abandonou Saul por causa do seu coração mau. Ele desprezou as coisas de Deus, sendo um homem de Deus. Deus pediu que ele destruísse todos os amalequitas, tudo que eles tinham, porque os amalequitas tinham também matado o povo de Deus. E ele também precisava esperar um dia na sua vida que o profeta Samuel chegasse para que oferecesse holocaustos ao Senhor antes de uma guerra. Saul não fez, foi rejeitado pelo Senhor. E o que aconteceu? Na oportunidade dos holocaustos, onde só o sacerdote poderia fazer o holocausto, traduzindo para a linguagem dos nossos dias, somente os pastores, que são autoridades, ou quem eles delegam a autoridade, podem receber as ofertas. Ninguém pode chegar lá na sua casa e dizer, agora eu vou receber ofertas para mim. Porque a Bíblia fala em Hebreus que aqui recebem homens, mas lá recebe aquele que se testifica que vive. Então somente aqueles que são chamados, que são autorizados, podem receber. Saul mesmo assim foi lá e fez a oferta que não poderia. Ou seja, ele fez uma oferta para Deus, mas fez do jeito dele. Deus mandou que ele matasse todos os amalequitas. Ele foi lá, matou todo mundo, menos o rei e menos o melhor do gado, do rebanho. Ou seja, Deus ordenou, ele foi lá e fez, mas fez do jeito dele. Se tem uma coisa que Deus não gosta, é de uma mentalidade de um filho que faz as coisas para Deus, mas faz do seu jeito. Não sei se você já viu isso acontecer em algum lugar. Você faz para Deus, você nem pode dizer que o irmão não está fazendo. Irmão, você precisa fazer as coisas para Deus, irmão. Mas eu faço. Mas o líder te mandou fazer isso. Eu fiz, mas eu fiz assim. Não, mas o líder te mandou fazer dessa maneira. Ah, mas não ia dar certo desse jeito. Não, mas ele pediu para você. Como? Então você faz, mas você faz do seu jeito. O que Deus fez? Rejeitou Saul. Ele falou, Saul, você não entendeu? Melhor é você obedecer do que sacrificar. Então eu quero um homem, uma mulher que tenha a mentalidade de fazer a minha vontade, mas do meu jeito, da minha maneira, como eu pedi. Como eu falei, muitos ouvem o líder, mas não fazem do jeito que ele pediu. Muitos ficam reclamando às vezes, sabe? Porque aqui não é a casa da mãe Joana. E eu fico imaginando, de onde surgiu esse negócio da mãe Joana, devia ser um lar muito ruim esse, né? Mas aqui não é a casa da mãe Joana, então aqui as coisas não funcionam de qualquer jeito. Você não faz de qualquer jeito, no reino de Deus não funciona de qualquer jeito. Então para você ministrar, para você fazer parte do departamento, para você ser líder, para você se comprometer, existe uma organização e isso facilita tudo. Mas tem gente que fala assim, por que tem que ser desse jeito? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser dizimista, tem que ir no GC, tem que fazer curso para entrar só para tocar, para fazer parte desse departamento. Ah, eu também não quero, precisa ser tudo um script, tá louco, é muito difícil. Parece que estão impedindo as pessoas de servir a Deus. Quer fazer, mas do seu jeito. Não é assim que funciona com Deus. Saul foi rejeitado, mas ele continuou com o título de rei. E ser rei não era pouca coisa, não é até hoje. Então muitos até começam bem fazendo do jeito de Deus. Mas depois que fazem, depois que tem lá o seu título, eles param de fazer do jeito de Deus. E tem uma mentalidade acomodada e começam a empurrar com a barriga fazendo do seu jeito. O que essas pessoas começam a viver? Só do título. E se tem uma coisa que eu peço a Deus, que eu nunca só me confie, que eu nunca tenha segurança no título. Porque aos olhos de Deus, sabe o que é o título? Nada. Aos olhos de Deus não é nada.
demais. É uma responsabilidade que Ele coloca a mais nas nossas vidas e nos permite ter. Então eu falo para você, líder, que está aqui hoje, nessa noite, será que você está vivendo só de título hoje em dia? Só porque é líder, só porque está num departamento, porque está no Deeper, porque está no departamento social e tal. Mas e a presença de Deus ainda está na sua vida? Porque daí nós somos confrontados pela mentalidade de Davi. Enquanto Saul não queria a presença de Deus mais, ficou anos e anos sem ter a presença de Deus, mas como rei, Davi mesmo como rei, morando num palácio maravilhoso, pensa numa mansão, pensa naquela mansão dos seus sonhos, um monte de quarto, um corredor que você pode sair correndo disputando corrida, aquela piscina que parece olímpica, né? Parece que você vai morrer afogado no meio de tão longe que é, com sauna, garagem para não sei quantos carros, só do bom e do melhor, a mansão dos seus sonhos. Imagino que o palácio de Davi era muito mais do que isso. E Davi, ele fala assim, ó, lá no Salmo 84:10, ele fala: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Mesmo tendo o melhor lugar do mundo para morar, Davi preferia estar na presença de Deus. Você imagina isso? Talvez se você tivesse a casa de Davi, você não ia querer sair para vir aqui hoje na reunião da atração. Davi, ao contrário, ele ia dizer: eu não aguento mais ficar nessa casa, eu quero ir lá na reunião da atração, porque lá eu sei que a glória de Deus vai se manifestar. Eu preciso ir no GC, mas está chovendo, mas lá naquele GC, aquele sofá é velho, aquela cadeirinha de plástico que é um banquinho, não tem nem encosto. Davi ia dizer: eu vou lá para sentar no chão, não tem problema, porque mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Essa é a mentalidade daquele que é aprovado por Deus. Ele fala: prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. Ou seja, Davi preferia, se não tivesse mais nenhum lugar para sentar aqui dentro, ele preferia ficar ali na frente, do ladinho de fora, na porta, só ouvindo o louvor, ouvindo a palavra. Eu não posso entrar, mas eu vou ficar aqui, sentindo a presença, sentindo o poder de Deus, porque eu prefiro ficar aqui na porta da casa do meu Deus, do que num lugar que não tem a presença do Senhor. Uma mentalidade daquele que fala: eu vou esperar o que o meu líder tem a dizer, eu não entendi direito o que ele me pediu, mas eu vou fazer desse jeito, ele tem o melhor para mim, eu sei que o Senhor vai me recompensar. E é muito interessante isso, porque para você não viver de títulos, e não só os títulos eclesiásticos, né, da igreja, pastor, líder, os que nós temos aqui em outras igrejas, presbíteros, apóstolos, bispos, né, tanto título bonito, quarta pessoa da Trindade. Mas o mundo também, cheio de títulos, é doutor, é vossa excelência, é senhor, é senhora, é mano, brother, MC, qualquer título que seja. Às vezes, quando nós não somos respeitados pelo nosso título, a gente fica brabo. Poxa, me trato como qualquer um aqui, como mais um. Eu devia ser bem tratado, eu devia ser respeitado, eu sou estudado, eu sou alguém diferenciado, sou bonito, sou bonita, tenho dinheiro. E tem muitas pessoas que, por conta disso, eles se sentem humilhados muitas vezes. Não, eu fui humilhado naquele GC, eu fui humilhado pelo meu líder, ninguém me cumprimentou, eu estou me sentindo humilhado. E é engraçado que só se sente humilhado quem não se humilhou primeiro. Quando nos humilhamos diante de Deus e de homens, como a palavra diz, não ficamos tristes pela palavra dos outros, esperamos o Senhor. Porque a Bíblia fala: humilhai-vos. Então só se sente humilhado quem não se humilhou antes. Em todos os lugares onde nós estamos, nós precisamos ter uma atitude de humildade e de alguém que se humilha. Nunca ninguém vai falar de uma maneira que você não gosta, ou de que você não suporta, se você já estiver humilhado na presença de Deus. Você vai até orar pela pessoa, vai abençoar a pessoa, porque você vive de
intimidade com Deus. Então para você o resto está tudo bem, está tudo bom. Pode ver que quando você está orando, está fazendo a vontade de Deus, está buscando a presença de Deus durante a semana, tal. Vem alguém brigar com você, você fala, tá bom, amado, fica tranquilo, isso aí passa. Alguém te xinga, você fala, Deus te abençoe. O cara te fecha no trânsito, oh Deus, resolve o problema dele, Senhor, dá a visão, né? Agora quando você não ora, qualquer coisa você explode, porque quando a gente não ora, a gente já se apega nos títulos. Segundo ponto, Saul tinha inveja de quem tinha a presença de Deus. Davi buscava a presença de Deus. 1 Samuel 18, 14 e 15, fala o seguinte: Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Nesse versículo, 3 palavras que eu destaco é prudência, talvez está um pouco diferente na sua versão, mas Davi se conduzia com prudência. É sakal em hebraico, e significa compreender sabiamente, discernir, agir com cautela, prosperar. Caminhos, que é derek no hebraico, e significa curso da vida, hábitos. E lá quando fala receio, significa ter muito medo, ter pavor, ficar pasmo. Então se eu fosse ler nessa interpretação, eu dizia, Davi, ele compreendia sabiamente as coisas, ele agia com cautela, e o Senhor era com ele, por causa dos seus hábitos. Mas vendo Saul, que Davi, ele agia com cautela, era sábio, e tinha hábitos bons, ele ficava aterrorizado, morrendo de medo. Dentro da igreja, não no mundo, nós tínhamos um Saul, que tinha medo do irmãozinho que tinha a presença de Deus. Já imaginou isso? Um homem de Deus, que tinha medo de outro homem, porque ele tinha a presença de Deus? Que tinha inveja dele, porque ele tinha a presença de Deus? Tem como imaginar um negócio desse acontecendo aqui na igreja? No povo de Deus? Tem como imaginar o irmãozinho, que olha para o outro e diz, você está orando demais, hein? Que chega para o irmão e fala para a irmã, né? Fala assim, ó, você está muito santinha, hein? Não dá para ser assim. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tem que abrir a sua cabeça, deixa de ser careta. Pior é que eu já ouvi várias vezes isso acontecer. E eu fico espantado. Do cara com medo do irmão que está chegando na santidade. Então às vezes você começa a buscar ao Senhor, buscar ao Senhor, buscar ao Senhor. Sabe o que acontece quando você busca o Senhor? Você começa a botar medo no coração dos religiosos. Porque você está aqui se entregando na presença de Deus. O religioso está brabo ali, não está sentindo nada. Está olhando dizendo, que safado, que está se jogando no chão aí. Se sem graça está aparecendo para todo mundo. Saul era aquele que ficava no louvor falando mal dos outros. Ó, se jogou no chão, caiu, vai se sujar tudo, essa calça branca aí. Irmão colocou no grupo do GC, no WhatsApp lá, que está jejuando a semana inteira. Para que isso? Né? A Bíblia fala que perde a recompensa esse negócio, fica mostrando para os outros que jejua. O cara nem jejua, fica reclamando do outro que jejua. Dizendo que o outro perdeu a recompensa. Ele nem teve recompensa de porcaria nenhuma. Rapaz, Saul ele ficava tão bravo, mas tão bravo, que ele queria matar Davi, só porque ele era um homem cheio da presença de Deus. Quando o irmão busca crescer em Deus, ele revela aqueles que estão parados, que são mornos, que são carnais. Então pode ter certeza, se você tem buscado no Senhor no secreto, se você tem se quebrantado diante de Deus, se você tem buscado Ele de todo o seu coração, muita gente está começando a ficar incomodada com você. Alguns humildes estão aprendendo com você, estão crescendo com você, estão entrando no mesmo barco
embalando e ajudando e querendo ir contigo nesse avivamento também. Mas nós não podemos ter essa mentalidade de Saul, nós temos que ter a mentalidade de Davi. Qual que era a mentalidade de Davi? Em vez de ficar com inveja da unção dos outros, da intimidade dos outros, em vez de ficar com inveja da multiplicação do GC dos outros, em vez de ficar com inveja que o outro virou supervisor, em vez de ficar com inveja da recompensa e da honra que os outros receberam, o que ele fez? Ele buscou o Senhor, ele buscou a unção, ele buscou a intimidade. Porque tem a mentalidade de adorador, não tem tempo para invejar os outros que estão adorando. Só inveja os outros quem não está adorando, quem não está tendo uma mentalidade de filho de Deus, de alguém que governa realmente sobre esse mundo. É engraçado que alguns vivem num ambiente de adoração, enquanto outros só curtem fotos de adoração. O cara não vive, mas o cara curte. Olhe lá ainda, às vezes ele não curte porque ele está com inveja. Ele só passa e olha. Mas às vezes o invejoso ele curte, pensando consigo mesmo, se eu não curtir, vai mostrar que eu estou com inveja. Então eu vou curtir. Daí aquele cara que curte, você fica, ele nem gosta de mim, por que ele está curtindo as minhas coisas, né? Não pegar mal. Enquanto alguns mergulham, outros só ficam olhando o aquário. Saul era aquele que ficava olhando o aquário, querendo matar Davi. Davi estava lá mergulhando nas águas do Espírito, sendo abençoado por Deus, sendo um homem segundo o coração de Deus. Lembre-se disso, nosso coração é provado quando outros são honrados e reconhecidos. Qual é o seu coração? Saul ou Davi? Terceiro ponto, quando pecava, Saul se justificava, Davi se arrependia profundamente. Deus, Ele sabe que nós somos pecadores, você é pecador, não tem, a nossa carne ela não se converte, mas Ele nos deu o seu Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Que é o selo da nossa recompensa, Ele é o selo, Ele é a nossa segurança, a nossa garantia em Deus, tanto da nossa salvação, do nosso galardão. Mas, mesmo sabendo que nós iremos pecar, Deus Ele vê como cada um tem reagido ao pecado. Qual a sua mentalidade para com o pecado? Quando Saul pecou, eu já falei ali as duas passagens, tanto oferecendo um sacrifício que ele não poderia, quando não destruindo quem ele deveria destruir. Samuel, que era o profeta da época, chegou e repreendeu ele, disse, Deus mandou você destruir tudo, você deixou algo. Ele, eu pequei, me desculpa, mas faz o seguinte, fica aqui comigo, para o povo não pensar que eu fiz algo errado, fica aqui do meu lado, para ninguém pensar que eu estou por baixo, que eu estou mal, que eu estou sendo repreendido, assim, né? Saul, ele nem estava preocupado em se arrepender, ele estava preocupado com a sua aparência. Então muitos não têm reagido ao pecado da forma como Deus gostaria. Muitos têm sido coniventes com o pecado, conformados com o pecado, pior, incentivado o pecado, como Saul fazia, preocupado com a sua aparência. Então a oração desse irmão é assim, Deus, que meu líder, que nenhum irmão nunca me pegue fazendo isso que eu estou fazendo aqui agora. Livra-me de algum deles passar na rua de carro e ver com quem eu estou, como eu estou, no lugar que eu estou entrando, no lugar que eu estou saindo. Mas Saul era aquele que queria manter a aparência, queria mostrar que era o camarada que estava de bem, quando tudo estava mal. Enquanto Davi era diferente. Saul era aquele cara que ligava para o irmão e dizia assim, tem um negócio muito legal hoje em Joinville, vamos lá. O irmão fala, mas hoje tem atração, vamos faltar. Mas e se o meu líder me perguntar, diz que você está doente? Incentiva ainda o irmão, né? Que isso, eu estou falando dentro da igreja, não estou falando de fora, porque eu sei que de fora muitos convidam, vamos lá, vamos aqui e tal. Davi também era um pecador, ele pecou, e nós sabemos que os pecados de Davi foram muito graves.
foram graves, mas Deus não escondeu esses pecados, estão na palavra para que todo mundo, pela eternidade, conheça os pecados de Davi. Ele matou, ele adulterou, mas diferente de Saul, Davi, ele se arrependia profundamente dos seus pecados. Às vezes você está aqui e já está tão afundado no pecado, e pensando, eu nem consigo mais sair disso, Senhor. Mas não é essa mentalidade que Deus colocou no seu coração. A mentalidade que Deus quer estabelecer é: não desista. Como saber que eu estou com a mentalidade certa? Se quando você peca, você fica triste, é porque o Espírito Santo ainda está aí, trazendo temor no seu coração. Fique muito preocupado se ao pecar você nem se entristecer, mas se entristece. Porque daí já aconteceu aquilo que a Bíblia fala: não extinguais o Espírito Santo. Você já extinguiu ele, vai ter que chamar de volta. Lá em Salmos, no Salmo 51, não precisa abrir. Eu quero que você me diga se Davi aparenta estar arrependido, porque esse salmo foi o salmo quando ele foi repreendido pela morte e pelo adultério. Veja bem as palavras dele, porque ele colocou, inclusive, está na Bíblia, para que nós vejamos o arrependimento dele. Davi fala o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei, fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Será que ele estava arrependido? Muito. E ele tinha uma preocupação: por favor, não me lança fora da tua presença. Não retira de mim o teu Espírito, eu sou pecador, mas por favor, lança para mim, longe de mim esse pecado. Enquanto uns se conformam, outros fogem, lutam, guerreiam, porque essa é a mentalidade, é a renovação de mente que Deus quer que nós tenhamos na nossa vida. Sermos um povo quebrantado com o pecado diante de Deus, um povo que resiste, porque a Bíblia fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quarto ponto: Saul esperava uma solução, Davi era a solução. Rapaz, tem tanta gente que ainda tem essa mentalidade de esperar a solução, de esperar as coisas acontecerem, de esperar que alguém venha, de esperar que um pastor, um ministro venha aqui pregar um dia e que isso transforme completamente a sua vida, a sua mentalidade, e que alguém venha aqui e você abandone o seu pecado e que você queira ser transformado. E a mentalidade que Cristo quer que nós tenhamos é: nós somos a solução. Nós já temos esse poder nas nossas mãos em Cristo. Saul, ele foi chamado para uma coisa ele foi chamado. O chamado dele está lá em 1 Samuel 9,16. Abra lá para você ver qual era o chamado de Saul. Fala assim, amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, e porque o seu clamor chegou a mim. Esse homem da tribo de Benjamim era Saul. Então Deus chamou Saul, colocou como rei sobre Israel, para que ele lutasse e vencesse quem? Os filisteus. E um belo dia você se depara com uma guerra entre Israel
contra os filisteus. E no meio daquela guerra, surge um homem chamado Golias, um anãozinho de 2,70 m, um homem forte, enorme, guerreiro, valente, que além de tudo chegava no acampamento e falava assim, ó: vocês, Israel, bando de perdedores, seus fracotes. Golias, ele humilhava o povo de Deus. Ele dizia assim, ó: vamos resolver a guerra de um jeito fácil. Manda um homem para lutar comigo, para ninguém mais morrer. Manda um homem, nós lutaremos. Quem vencer, venceu. O outro povo vai servir e vai ser escravo. Ponto final. Sabe o que Saul deveria fazer nessa hora? Ele deveria dizer: estou aqui. Que pena que o Anderson hoje não está aqui, porque ele disse que ensaiou a música do Rock Balboa, senão ele ia tocar agora, você sabe? Não? Oh, meu Deus. Essa é aquela hora, né? Saul tinha que ser o cara naquela hora de dizer assim: eu fui chamado para isso, esse é o meu chamado, destruir os filisteus. Foi para esse dia que eu nasci, para vir nesse campo de batalha contra esse imenso gigante e dar a vitória a Deus e ao povo de Deus. Sabe o que Saul fez? Se escondeu dentro da tenda, ficou lá escondidinho, dizendo: Deus, manda a solução, Senhor. Oh, meu Deus, traz, Senhor, aquele que vai dar vitória. Deus, de certo, olhando, dizendo: eu te chamei para dar a vitória. Eu te coloquei aí para fazer a diferença. E não foi um dia que Golias ficou fazendo isso. 1 Samuel 17:16 fala que Golias ficou 40 dias fazendo isso. Ele descia, humilhava o povo e dizia: ninguém vai lutar comigo? Ele era tipo o McGregor, né? Eu vou destruir todo mundo, matar todos vocês e ganhar o maior cachê de todos. E voltava lá para o canto dele. 40 dias sendo humilhado. Você já pensou? Já pensou alguém 40 dias ligando para você, indo lá na sua casa, indo no seu trabalho, dizendo: sabe do negócio, você é um derrotado. Seu Deus não serve de nada. Sua vida é uma porcaria, uma desgraça. E se isso é mentira, então me prova. 40 dias. E Saul orando 40 dias e 40 noites. Senhor, manda a solução, Deus. Oh, Deus, manda alguém aqui, Senhor. E ele era para ser a solução. Davi, aquele carinha que estava em casa, nem tinha idade ainda para servir no exército, foi levar comida para os irmãos. E viu a guerra, e viu aquele gigante. E sabe o que Davi tinha? Ele tinha um negócio que Saul não tinha. Ele tinha vida no secreto com Deus. E aquela mesma guerra que estava sendo travada entre Israel e os filisteus, Davi já tinha vencido algo parecido no seu íntimo com Deus, sozinho no campo com as suas ovelhas. E daí, para a humilhação total de Saul, lá em 1 Samuel 17:32, não precisa abrir, Davi vai lá falar com Saul e diz assim, ó: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão, um ursinho e leva a ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo ele com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. O teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, que o Senhor seja com você. Eu fico imaginando a humilhação que Saul estava passando naquele momento. Que um rapaz magrinho, baixinho, ele um guerreiro de muito tempo, passou muita coisa na vida,
E aquele menino dando de dedo e dizendo: como é que esse cara vem aqui e fica humilhando vocês e vocês não fazem nada? Não, eu vou lá lutar contra ele. E Saul dizendo: você não pode, você é muito baixinho. Não, mas eu já venci no secreto. Eu vou conseguir vencer ele, pode deixar, fica tranquilo. Essas palavras soam mais ou menos assim: você deveria ir lá lutar com ele, porque o nosso Deus era para ser o mesmo Deus. Esse é o seu chamado, por que você não está cumprindo? Então eu, o menos improvável, aquele que nem é soldado, nem é nada, não sou porcaria nenhuma, mas eu tenho um negócio, eu tenho intimidade com esse Deus vivo, que tem sido afrontado todos os dias, eu vou lá. Rapaz, agora a gente fala sabendo da história, é lindo, mas se nós estivéssemos no povo lá, vendo Davi sair para lutar, a gente ia falar: meu, rapaz, mãezinha dessa família, desse pai, dessa mãe, esse rapaz vai ser despedaçado nesse octógono. E é incrível o que Davi fez. Saul deu a sua armadura para Davi, porque Saul não confiava nem em Deus, mas confiava na armadura, porque sabia que o cara ia morrer e deu a armadura. Com armadura, sem armadura, se vai morrer, para que dar armadura? Davi falou: eu não preciso dessa armadura, não. A vitória vai ser por Deus, não vai ser pela armadura, não é por mim. Você tem que entender, essa é a mentalidade de reino. A vitória não é por nós, a vitória é pelo Senhor, amém? A gente vê nessa passagem que Davi, ele não diferenciava o secular do espiritual. E esse é um dos grandes problemas que nós enfrentamos. A gente não quer que Deus entre no nosso trabalho, não quer que Deus entre na nossa faculdade, não quer que Deus entre na nossa família, porque lá ninguém tem Jesus. A gente diferencia, aqui é a igreja, lá é o secular. Davi não tinha essa diferenciação, ele falava: eu sou de Deus, eu vivo para Deus, aonde eu estiver, eu sou filho de Deus. Se tem uma guerra, eu vou chamar Deus para lutar essa guerra junto comigo. Eu vou para o trabalho, Deus vai junto comigo no trabalho. Vou na faculdade, Deus vai comigo na faculdade. Sabe qual era a mentalidade de Saul? Ele era aquele cara que chega na faculdade. Quantos estão entrando na faculdade esse ano aí? Tem alguém? Levanta a mão aí. E quantos estão na faculdade já cursando? Levanta a mão. Saul é aquela mentalidade assim: meu Deus, só tem eu aqui nessa faculdade de cristão. Eu corro um sério risco de me desviar. Vou cuidar de mim mesmo. Davi era aquele cara que estava assim: tem pelo menos um cristão nessa faculdade. Todo mundo está correndo o risco de se converter. Amém? Não é assim? Tem um cara que vai chegando: ai meu Deus, os professores são tudo ateu. Oh Deus, as meninas são lindas e maravilhosas. Esses rapazes são todos musculosos. Enquanto Davi está lá olhando, tanta gente sem o amor de Deus, e eu tenho tanto desse amor para dar, tantas famílias destruídas, tantas pessoas que parecem felizes, mas não têm a felicidade de verdade. Eu vou ser luz nesse lugar, eu vou fazer a diferença. Davi, ele não esperava a solução, ele era a solução. Davi, ele não ficava dizendo: esse GC está tão parado, sabe o que a gente precisa? A gente precisa de algo novo aqui, para dar uma avivada nesse GC. Davi, ele era aquele que dizia assim: não, esse GC vai mudar, porque eu vou mudar aqui nesse GC. Eu vou ser alguém novo, porque eu estou velho, uma mentalidade velha. E se todos nós renovarmos a nossa mente, nós seremos novos, e daí pode vir um monte de novo, só vai aproveitar essa glória, essa bênção nesse lugar. Mas nós nos conformamos muitas vezes, e ficamos esperando uma solução. Oh Deus, manda um líder bom, Senhor. Em vez de estar orando: Deus, que eu seja um bom líder, Senhor. Enquanto muitos velhos na fé esperam as coisas acontecerem, que alguém venha e derrame mais de Deus, novos eles vão nas orações contínuas, fazem jejum, estão na intercessão, estão sendo usados por Deus para operar milagres, e o velho está lá com inveja, né? O outro está sendo usado por Deus, esse metido. Irmão, se você fica parado no seu lugar, pode ter certeza, a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Eu acho que é Mateus 21:31, que fala assim, ó: adiante de vós entrarão publicanos e meretrizes no reino de Deus. Sabe por quê? Porque essas pessoas responderam ao chamado, entenderam que são a solução.
que tendo Cristo, elas são solução. Então não importa se você, qual que foi a sua vida no passado, se você era muito ruim, se você era o ex não sei o que lá, o ex não sei o que lá, eu até nem gosto de falar de ex, o que importa é que você é agora. E se você está lá no secreto com Deus, pode ter certeza, Deus ele vai revelar isso em você em público, e você vai ser luz. Quinto ponto, Saul investia nas suas vontades, tinha uma mentalidade de ficar satisfeito, de realizar os seus sonhos. Davi investia nas coisas de Deus. Saul ele tinha ódio de Davi. Sabe o que ele fez? Em vez de perseguir o seu chamado, que era derrotar os filisteus, ele pegava todo o seu exército e ia atrás de Davi para matar Davi. Daí a gente pensa assim, agora pensa na parte financeira. Quanto não custa manter um exército percorrendo um país para perseguir um homem? Será que custa muito dinheiro ou pouco? Muito. Mas essa era a vontade dele. Eu quero ver aquele homem morto. Eu vou gastar todo o dinheiro que eu puder para realizar as minhas vontades e os meus desejos. Eu espero que ninguém está tentando aqui gastar todo o seu dinheiro atrás de alguém para matar, né? Espero que não. Mas muitas vezes não somos diferentes de Saul, porque nós gastamos tudo que nós temos, os nossos recursos, para cumprir os nossos desejos. Ai meu Deus, não é nem eu quero, né? Eu preciso desse carro. Mas, irmão, vai ser uma parcela assim de trocentos reais que você não tem. Não, mas cabe no meu orçamento. Cabe se a vida for perfeita. Se der um erro assim, já acabou-se com tudo. Não, eu vou comprar tudo isso aqui na Magazine Luiza, Casa Bahia, Pernambucanos. Vou comprar essas roupas lá, vou tudo parcelar. Porque vai chegar um PPR lá na frente, eu sei que eu vou ter um bônus, estou lutando por um aumento, vai dar para pagar. Daí quando tem que investir nas coisas de Deus, não tem. Mas não é que não tem que Deus não deu. Deus deu. Mas tinha uma mentalidade de Saul, vou cumprir os meus desejos. Vou fazer do meu jeito, não vou perguntar para Deus se eu devo ou não devo. Que isso? Deus me deu dinheiro e me deu sabedoria. Né? Só que a Bíblia fala, quem não tem sabedoria, ela não está falando para ímpios, está falando para filhos. Quem não tem sabedoria, peça ao Senhor, porque Ele dá livremente. Então, inclusive nós precisamos pedir sabedoria ao Senhor. Davi, de maneira totalmente diferente, o que Davi fez? A vida inteira, Davi guardou recursos para a casa de Deus, para o templo de Deus. E quando eu falei o primeiro ponto que Saul fazia as coisas do jeito dele, de Deus, mas do jeito dele, essa talvez foi uma das maiores provas que mostra que Davi fez as coisas do jeito de Deus, mesmo contra a sua vontade. Davi queria construir a casa de Deus, e Deus falou, não, você não vai construir porque você é um homem de guerra, o seu filho vai construir. Davi podia pegar, ninguém sabia disso, irmão, podia ir lá e construir, e mostrar para todo mundo, eu sou o cara que construiu a casa de Deus. Só Deus que não ia estar feliz com Davi, mas Davi foi aquele que fez a vontade de Deus do jeito de Deus. Mas mesmo não podendo construir, ele deu, se não foi milhões, traduzindo para nós hoje, bilhões, ele guardou durante toda a sua vida e ofertou para que a casa de Deus pudesse ser construída. Se isso não fosse bastante, Davi instituiu o louvor no templo, arrumou todos os turnos de sacerdotes, e se isso não fosse o bastante, ele ainda escreveu inúmeros hinos, canções, que são cantadas até hoje, investindo tempo e dinheiro nas coisas de Deus. Daí é fácil de entender, porque Davi é um homem que é segundo a mente de Deus, porque ele investia nas coisas de Deus. A Bíblia fala, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Versículo conhecido, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, o reino de Deus e a sua justiça. É muito bonito falar isso, mas nós vemos isso na prática, na hora do vamos ver, do pega para capar. E aí? Onde está o seu coração? Daí, não compra livro para investir na sua própria vida espiritual, né? Vai lá, tem toda a coleção do Harry Potter, toda a coleção do Crepúsculo, toda a coleção desses novos aí que tem, que eu não sei quais são. Todos.
Um livrinho que seja, né? Um Vida com Propósito que se seja, do Rick Warren, o cara não tem. Não investe em crescimento. O cara não tem uma Bíblia. O dia que acabar a bateria dele num lugar que ele foi viajar de férias, não tem mais Bíblia, porque a única que ele tinha era no aplicativo. Gratuito ainda. Irmão, como é que você vai viver sem um alimento sólido da palavra de Deus? Eu não estou nem falando de dízimo e nem de oferta aqui. Não estou falando dessa questão de obediência, de devolver o que é de Deus. Estou falando em investir no que é espiritual. Pessoal, nós vamos ter um ENA aqui, um encontro para novas pessoas, para nós trazermos pessoas que ainda não conhecem Jesus, para mostrar o amor de Deus e tal. É assim, ó, para que fique algo bem legal. Vintão de cada um, tá? Ai, vintão? Nossa, ai, tô até mal aqui agora. Não investe. Vamos fazer um negocinho diferente no GC, a gente está crescendo, multiplicando, vamos trazer um negócio. Eu não estou podendo, não estou conseguindo e tal. Mas no mundo, irmão, pagava uma consumação absurda. E ficava feliz de tirar uma foto com black, com não sei o que lá, label, qualquer coisa label, só para mostrar que gastou tanto numa garrafa. Mas, irmãos, enquanto o mundo investe muito dinheiro naquilo que lhe satisfaz, os filhos de Deus nem querem se satisfazer com a presença do próprio Deus. Às vezes nós temos conferências como essa que nós vamos ter agora, que são míseros R$150. Isso não paga uma garrafa de vodka e nem uma garrafa de uísque. Alguns, lógico. Não aquele piorzinho. Porque a gente não quer também o pior de Deus, a gente quer o melhor de Deus. Assim como o pessoal quer o melhor do mundo, a gente quer o melhor de Deus, amém? Então a gente chamou esses caras que são 24 anos assim, lá guardados no alambique. Homens de Deus, para estar nesse lugar, que 150 não é nada. Não, está difícil. Não, vamos para a praia. Não, não posso. Mas ainda bem que se levantam uns Davis da vida que vão lavar carro para arrumar o dinheiro, que vão vender doce para arrumar esse dinheiro, que vende roupa para arrumar isso, porque é pouco. Depois que passar a conferência, eu digo para os meus, eu falo assim, todo mundo vai dizer assim, R$1.000 era pouco para estar nessa conferência. Essa é a esperança do meu coração. Uma geração diferente. Uma geração que crê que Deus pode mudar. Tem muitos que falam, mas Jefferson, eu nem tenho, não posso investir, não consigo e tal. Você está tipo Davi e Saul. Saul sendo o cara, meu Deus, será que tem alguém que pode resolver isso? Quando poderia ser tipo Davi, Deus, eu vou lá, tomara que dê certo, me ajuda, eu vou em nome do Senhor. Mentalidade de Saul. Mentalidade de Davi, renovando a sua mente.